galinha preta, põe na encruzilhada, dá comida para ela e estuda 8 horas por dia. Aí tudo bem. Aí tem as pessoas que vão prestar Enem, bota a avó para rezar no interior lá, a avó fica rezando e terço e novena para o indivíduo passar, mas ele não estuda. Aí põe a culpa, nossa, preto velho. É verdade. Aí quem já foi costurar o dedo velho. É. Bom dia, Débora. Bom dia, tudo bem? Bem, aí? Estamos indo na casa. Ontem eu fiquei conversando com seu marido. Ele falou mesmo. Tá aqui do lado, ó. Como é que você tá, Fábio? Ô, Thales, bom dia. Tudo bom aí? Tudo bem, graças a Deus. Por aí. Tá ótimo. Tá friozinho aí? Gostoso como tá aqui? Tá bem frio. É bom. Não, frio embora já, né? Não, pelo amor de Deus, deixa o frio aí. Nem chegou direito. Tá melhor? Graças a Deus. Ô, glória. Graças a Deus. Você não passou bem, Thales? Não, Bom dia, dona Marta. Faz parte do processo mesmo, dona Maria Zélia. Ah, tá. Assim, a minha saúde, como fala, eu não morro dela, mas morro com ela, né, com problemas. Mas ele faz parte de um processo que vem há algum tempo, mas está dentro do normal. Eu tenho uma coisa chamada cansaço crônico. E aí, não tem o que fazer. Tem vezes que o cansaço fica tão forte que não dá para fazer as coisas. Mas é tudo culpa minha. Foi excesso de trabalho, noites e noites estudando, trabalhando como se não tivesse um corpo, desconsiderando o repouso, a saúde. Então, foi uma falha que eu tive, um desequilíbrio grande nessa situação. Eu conto que eu fazia uma brincadeira que não foi nada legal. Né? Meus colegas saíam para festas na faculdade e eu pegava o mesmo horário que eles ficavam fora e ficava estudando em casa. Aí eles chegavam às 5h30 da manhã, eu estava estudando até 5h30 da manhã. Eu fazia isso porque eu falei assim, eu vou transformar vamos dizer assim, a diversão dos outros em estudo para mim, só que foi ignorância, né? Porque a gente não pode fazer isso, tinha que dormir, descansar. Descansar, né? Já teve vezes de eu dormir 4h30, 5 horas e acordar 6h30 para ir para a faculdade. Teve uma vez que eu passei a noite acordado estudando e fui dar aula, dei aula o dia inteiro. Inventou? Ficou firme? Aguentei. Muito. Aguentei morrendo, mas aguentei. Bom dia, Tainá. Vai estar louco. Bom dia, Milena. Foi 9 horas. Nem que eu tô achando que a coisa aqui tá dando para ver bem? Mas tá muito pequeno, né? Tá louco, Sérgio. Peraí, deixa eu aumentar aqui. E agora? Melhorou? Ah, mas tá bom. É o máximo que chega aqui. Eu sei. Tá bom? Mas aí, desculpa aí, qualquer coisa, só tem o livro aí do lado. É João capítulo 11, vamos começar o capítulo 11. Então vamos começar o nosso trabalho aqui, nosso estudo, certo? Dona Aninha, a senhora pode fazer a oração inicial? Posso.
Por favor. Mestre amado Jesus, agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos, Senhor, que, se for da Tua vontade e se merecermos, que o Senhor possa nos enriquecer de compreensão, para que nos fortaleçamos no campo do raciocínio e do sentimento, que os nossos corações possam ser preenchidos pelo Teu amor, a fim de que esse amor seja transbordado, inspirado em Ti, ao nosso redor, em nossos lares, que Tua luz envolva nossas famílias, nossos amigos, que possamos ter a companhia, a presença dos nossos amigos espirituais, que insistem tanto e nos amam tanto, acompanhando-nos nas nossas lutas diárias, que possamos estar sempre nos inspirando em Ti, no Teu exemplo, na Tua palavra, nos Teus ensinamentos, e levando isso conosco como a nossa verdade. Ajuda-nos, Pai, a absorver e a interiorizar em nós toda a Tua boa nova. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Ana. Bom dia, Wilson. Vamos, então, aqui começar o capítulo 11 do João, do Evangelho de João, em que o Cristo vai falar, o narrador vai falar, né, sobre Lázaro. Então, Lázaro, ele era um espírito já bastante ligado às coisas do bem quando ele conheceu Jesus, tanto que ele tem no Evangelho segundo o Espiritismo algumas lições, como a lei de amor, a vida após a morte, a importância da caridade, consequência das ações, justiça divina. Ele trabalha com esses itens no Evangelho segundo o Espiritismo. A lei do amor é a lição muito bonita de Lázaro, né? Fala que o amor é o sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e revelações sobre-humanas. Para um espírito colocar, ser responsável pela lição Lei do Amor no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho da terceira revelação, ele precisa ter merecimento, né? Responsabilidade com isso. Então, o Lázaro fala, essa lição ela é muito bonita, ele fala sobre o amor, mas ele ensina muito sobre o amor, ele fala sobre a evolução do amor, sobre a importância da caridade, ele fala sobre a importância da reencarnação. Então, tudo isso está lá nessa lição, a lei do amor de Lázaro. Estava, então, enfermo um certo Lázaro. Lázaro, gente, que originou a palavra lazarento, que significa leproso.
Provavelmente esse Lázaro recebeu o nome de Lázaro porque foi curado por Cristo. Tá? De Betânia. Betânia, vocês lembram, é uma cidade lá da região, né? E a aldeia de Maria e Marta. Não sei se vocês lembram, Maria e Marta, daquele caso em que a Maria estava com Jesus e Marta pediu para ela ajudá-la nas coisas de casa, sua irmã. E Maria tem um caso, não sei se vocês lembram, em que Jesus entrou na casa de um fariseu e a mulher uma mulher pegou um cântaro, um unguento, lavou os pés de Jesus, os cabelos de Jesus. E aí eles achavam ruim porque ela estava gastando muito com Jesus, porque o unguento é caro, né, que era feito de óleo de oliva, que era muito importante para a época. Provavelmente não devia ser mais caro do jeito que o azeite de oliva está caro hoje, mas é só uma gracinha que eu fiz. E aí ele fala para o fariseu, fala, quando chega um viajante, é educado você dar uma bacia de água para lavar os pés, né? E a Maria foi lá e tratou Jesus com todo amor, com todo carinho. Ela também vai fazer isso quando Jesus está indo para a crucificação, que ele vai fazendo a caminhada para Jerusalém, ele já estava prevendo a crucificação, né? E ela lava Jesus e ele fala. Os apóstolos acham ruim também, porque está gastando um unguento, que é muito caro, e ele fala que em breve o corpo dele não estaria ali. Então, Maria, essa família, Maria, Marta e Lázaro, é uma família que aceitou Cristo rapidamente, aceitou Cristo. Naquela época era um discípulo do Cristo, não foi um apóstolo, mas foi um discípulo do Cristo. Maria era quem ungiu o Senhor com unguento, ele enxugou os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. É interessante que nós comentamos sobre isso, aquele que tu amas, que o discípulo bem-amado é João. Por que amado? Porque aquele que ama Jesus, no sentido de compreender as suas palavras e executá-las, ama muito Cristo e recebe esse amor. Então, funciona assim. Cristo é um representante de Deus, ele jamais é injusto. Então, tanto Lázaro, João, ou qualquer pessoa, nós, vamos receber do Cristo o mesmo quinhão de amor, as mesmas vibrações de amor, nós vamos receber. Assim como nós recebemos de Deus, a minhoca, a bactéria, a árvore, nós vamos receber de Deus a mesma quantidade de amor de um anjo. Mas, então, o que significa ser amado? É a capacidade de receber esse amor por nós e retransmitir esse amor para as outras pessoas, para o semelhante, para o ambiente que nos envolve. Então, quando fala aquele a quem ama, o Cristo estava dizendo assim, aquele que me recebendo também me doa. Aquele que recebendo as vibrações que eu dou em maior quantidade, em termos de sublimação, doa. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aqui entra já numa situação complexa. Vamos pegar aqui, ó, e vamos falar assim, aquele que tu amas. Vamos pegar nesse ponto aquele que tu amas. E vamos ver o que o Espiritismo nos fornece em relação a isso. O que o Espiritismo nos fornece implica necessariamente em que a doutrina espírita permite que a gente entenda dessa questão do amor, né? Eu vou passar aqui para o tablet
porque aí a gente pode conversar sobre essa questão de receber e doar amor. Nesse momento, eu vou pedir para a Ana Luísa, ela fez uma pergunta durante a semana, e essa pergunta eu falei para ela repetir aqui, para a gente poder colocar para estudarmos. Você pode repetir, Ana? Você consegue? A pergunta que eu tinha feito era se um espírito que emana luz, ele emana pela mente, pelas projeções do pensamento, as criações mentais, né? Ou pelo corpo espiritual. Certo, então vamos lá. Eu vou fazer um hominho aqui, bem escrachadinho. Sim, nossa intenção aqui não é arte, né? Mas isso aqui já tá bom, né? Vou passar para baixo, não, que já tá ótimo. A cabeça dele tá bem disforme, mas é de propósito. Então vamos lá. Quando a gente desencarna, se a gente tem uma condição espiritual boa, a gente emana a luz do tórax. Quem estudou os livros do André Luiz vai lembrar sobre isso, que algumas pessoas emanam luz do tórax, alguns espíritos desencarnados. O Divaldo, ele conta um caso que estava conversando com o Chico, algumas pessoas, e do coração do Chico começou a sair uma luz, se materializava essa luz, que é a luz do seu coração. E o Chico, percebendo aquilo, ficava sem graça, ele botava a mão assim, ó, porque o Chico sabia que as pessoas não tinham aquela luz, né? Essa luz emana. Só que a luz que emana daqui, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Claro, passa pelo Cristo, tudo, mas ela vem de Deus. Então, Deus, o nosso Pai, é que nos alimenta. Por isso que nós falamos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O pão nosso, quer dizer, o pão já é nosso. De cada dia, ou seja, aquele que o Senhor nos dá, sempre, dá-nos hoje. Ele jamais vai deixar de dar. Mas a gente pede para que dê, para que a gente mostre humildade e fala, Senhor, eu sei que o Senhor nos fomenta todo dia com a sua energia amorosa. Então, nós te pedimos que nos dê essa energia hoje. Eu vou só ter que fechar a porta aqui, 1 minuto, que o vento está forte. Não sei se vocês estão ouvindo barulho aqui, mas está aquele barulho de vento uivante. Então, essa energia, ela vem de Deus para o indivíduo, e o indivíduo, por sua vez, emana essa energia. Então, veja, a caridade, ela é uma questão científica. Nesse sentido, científica, considerando a vida espiritual, né? Não na ciência do homem. Mas em que sentido? Da revelação. Quando a gente consegue emitir, e a luz que a gente recebe de Deus é tanto maior, acho que coloquei caridade no negócio errado, aqui tá bom. Quanto mais caridade eu tiver, mais eu recebo e mais eu consigo transpor. Então, nós somos, na verdade, um ser que absorve o alimento espiritual de Deus e repassamos esse alimento espiritual através da caridade. Então, quanto mais caridoso eu for, mais eu recebo aquele quinhão que Deus manda para todo mundo, e mais eu consigo doar. Então, essa é a luz que os espíritos caridosos emanam. E nós emanamos de acordo com a nossa caridade, com a nossa devoção. Alguns espíritos que têm um intelecto mais desenvolvido, eles emanam daqui, ó. Então, ele pode emanar, a maioria emana do tórax,
mas ele emana daqui, do cérebro também. Normalmente, pelo que nós aprendemos no André Luiz, é na cabeça, nos olhos, nas mãos e no tórax, que nós emanamos luz, tá? É um indivíduo que evolui, que cresce, ele emana luz, existem pontos, focos luminosos, principalmente, vou escrever aqui, né? Cabeça, essa emanação, cabeça, olhos, tórax e mão. Tórax e mãos. Okay? Por que a gente está falando disso? Então, quem que era Lázaro? Aquele que tu amas. Quem era João, discípulo bem-amado? Aquele que recebendo de Deus, vou colocar a barra Jesus, né? Que é o nosso Deus aqui na Terra, é o homem-Deus. Eles recebiam essas vibrações e eles doavam essas vibrações em grande quantidade. Por isso que ele era tão amado por Jesus. Ou seja, Jesus ama a todos, da mesma forma. Mas esse amor se manifesta daquele que ele mais recebe. Sempre nós vamos receber mais de Deus do que nós doamos. Então, o anjo é aquele que recebe, em essência, e repassa continuamente, ele vibra em luminosidade. Então, vai existir uma reciprocidade com o Criador muito grande. Essa reciprocidade é porque o Cristo ainda falou, os anjos do meu Pai veem a sua face constantemente. Então, nós seremos anjos quando nós tivermos o merecimento de estar em constante comunicação com Deus. Essa constante comunicação com Deus, ela é feita como? Como que a gente se comunica com as entidades superiores e também inferiores? Pela mediunidade. Então, a mediunidade é o sentido que nós vamos desenvolver para nos comunicar diretamente com Deus. É o sentido que ainda nós estamos em processo de desenvolvimento. Então, o indivíduo médium, ele é evoluído? Não, aqui na Terra não funciona assim. A mediunidade todos temos. O melhor médium, como diz Allan Kardec, não é o que se comunica com os espíritos, é que tem a atenção dos bons espíritos, por causa da caridade. Então, o que nós podemos concluir quando se fala aquele que o Cristo ama? O discípulo bem-amado são aqueles que são muito caridosos, são aqueles que fazem o bem constantemente. Agora fica mais completo entender o lema da doutrina espírita, fora da caridade não é salvação. Por quê? Porque quanto mais a gente recebe esse alimento de Deus, maior felicidade nós temos, mais felizes nós somos. Então, a felicidade tem a ver com a capacidade de receber de Deus a luz que ele emana e chega a todos os seus filhos. Então, a evolução é a capacidade de receber essa luz. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu recebo e mais eu dou essa luz. E ela se espalha, nós podemos dizer aqui, né, pelo perispírito do indivíduo. O perispírito emite essa luz. Um exemplo, tem um livro chamado Irmão Jacó, psicografia do Chico Xavier. No livro Irmão Jacó, ele conta a história de um espírita que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, que desencarna, e ele não obstante ser um espírita trabalhador, presidente da Federação Espírita, ele não era uma pessoa desligada das coisas materiais. Por exemplo, ele frequentava continuamente o prostíbulos da cidade do Rio de Janeiro. Um exemplo apenas, fora outras coisas. Ele então desencarna e vai para uma região
em que ele é recebido por outros amigos espíritas e pela filha dele. E essas pessoas emitem uma luz do tórax ou da cabeça, mais forte. E ele percebeu que ele não conseguia emitir luz. Ele era opaco. E isso o deixou constrangido. Aí ele vai e se abre. E a filha amorosa fala, olha, precisa resolver alguns problemas de perdão, de amor. Mas como eu faço isso? Vai para a Terra. E lá você vai encontrar a maneira de resolver. E ele encontra um obsessor pertinaz que ele afastava esse obsessor nas reuniões espíritas da Federação Espírita Brasileira, na época que era no Rio de Janeiro. E quando ele encontra esse obsessor, o obsessor fala, eu queria falar para os outros o que você fazia, quem você era, mas os espíritos não deixavam. Veja a sabedoria, né? Os espíritos superiores não deixavam, porque você imagina se ele coloca a vida íntima desse presidente para as pessoas que estavam lá. E aí ele enfrentava esse espírito com argumentações intelectuais e com a ajuda dos bons espíritos ele se afastava. E ali ele estava de frente a esse obsessor. E aí ele foi percebendo que ele precisava ter piedade e não ter discussões filosóficas intelectuais com esse espírito. E esse espírito, eu vou resumindo, né, percebendo que ele estava mais humilde, aquela pessoa arrogante, tensa, né, brava para falar com ele, impositiva, ele percebeu essa humildade e esse espírito foi se transformando. E aí ele também foi se transformando. Aí eu não vou dar spoiler completo, mas assim, em dado momento, quando ele estava voltando para o plano espiritual, um grupo de espíritos não espíritas evangélicos estava muito bravo porque ele ajudou a montar um centro espírita na Terra. Ele estava desencarnado, lembrar disso. E esses evangélicos, também no plano espiritual, brigavam contra o espiritismo. Então, eles esperaram esse presidente, esse irmão Jacó, em determinada região, porque iam ofendê-lo mesmo, iam jogar pedras, estava esperando com um pedaço de pau, essa questão toda. Quem leu os livros do André Luiz sabe isso. Quem leu Libertação sabe um pouco dessa situação. Ele, então, ao invés de enfrentar, ele ajoelhou e começou a orar, semelhante ao que acontece no livro Libertação. No que ele começa a orar e a perdoar, então aí nasce uma luz do tórax dele, que é essa luz do passo que ele deu para amar e perdoar. Compreende? Essa história foi para explicar essa questão da nossa emissão de luz, da pergunta da Ana. Então, nós emitimos isso. Só que essa emissão de luz tem a ver também com vários pontos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês falem comigo aqui e a gente para, tá? Nós temos pontos no nosso corpo, vamos dizer que eu sou uma pessoa que tem o vício do álcool, ou tive na outra vida. Eu vou ter uns pontos aqui, ó, na região hepática, na região gástrica, escuro, sabe? Ou digamos que eu exagerei na fala, falei mal dos outros, sou maledicente, eu vou ter uns pontos. Vou mudar a cor. Essa cor aqui não está batendo. Vou pegar essa coloração vermelha. Aqui, então, na região hepática, região gástrica. Aqui, ou eu sou maledicente, então eu tenho essa região aqui escura, tá? E o que acontece? Essa região de escuridão, ou as energias pesadas, elas são vermelha, cinza, tende ao escuro e ao vermelho intenso, tá? Então, isso aqui atrapalha essa luminosidade, sabe? Isso aqui diminui a força da luminosidade, olha, tem efeito negativo sobre a luz que a gente emite. Então, essa luz diminui de intensidade, eu começo a emitir menos. E o que acontece? Digamos que eu reencarno. E eu reencarnei, me tornei uma boa pessoa, sou um bom menino, eu sou uma boa menina, eu
eu oro, eu converso com Deus, eu estou cheio de boas energias. Nós vamos ver isso também num dos livros do André Luiz, em que uma menina de 15 anos recebe os pensamentos de Alexandre, né, do mentor, de uma forma muito direta, e ele explica com esse mentor que ela ainda não tinha vivido as dificuldades da vida. Então, ela era um vaso que recebia facilmente os bons pensamentos. Mas nós reencarnamos, nós temos esses defeitos aqui. A gente era maledicente e alcoólatra, por exemplo. Mas aí eu estou orando, fui na catequese, fui para o centro espírita, fiz o meu trabalho em paz. Então, eu emito luz. Emito luz. Tá? Ora, se eu emitir luz, essa luz representa a minha evolução espiritual? Não, representa o que nós chamamos de acréscimo de misericórdia divina. O que é o acréscimo de misericórdia divina? Eu estou emitindo uma luz, essa luz que eu estou emitindo é uma luz que eu estou naquele momento, eu não sou. Veja que coisa interessante. Eu estou emitindo uma luz porque essas regiões aqui, ó, elas estão obliteradas. Elas foram assim, nós passamos por um processo de hipnose e nós recebemos o mérito de só começar a apagar isso depois dos 20 anos, por exemplo. Então, isso aqui é obliterado. Aí eu emito luz, eu sou uma pessoa que fala coisa bonita, que representa os bons espíritos. Tá ótimo, estou vivendo uma situação boa. Aí o que acontece? Acontece que eu chego aos 20 anos, por exemplo, e aos 20 anos de idade, eu começo então a ter desejo de beber. Mas eu estou lutando contra ele. Mas eu ainda caio de vez em quando. E começo a ser muito maledicente, estou lutando, mas caio. Aí essa luz aqui, ó, ela tende a ser ofuscada, apagada. Ela fica menor, fica menos intensa. Ela não fica mais como ela era antes. Não, mas eu mudei? Não. É que a gente está no momento em que o nosso passado começa a se refletir no presente. Você tem que tomar muito cuidado quando os médiuns olham as crianças e falam assim: nossa, essa criança é uma criança evoluída. Primeiro que não se fala isso. Ela é uma criança do tipo, sei lá, esqueci o nome que o pessoal está falando aí. Gente, ela está num momento em que nós não sabemos como é que vai ser a evolução dela. O médium fala uma coisa dessa, essa pessoa entra na adolescência e vira, assim, o verdadeiro representante do demônio aqui na Terra. Nós temos um outro exemplo disso na narração do André Luiz, de uma médium que estava dando vazão a espíritos muito superiores no centro espírita, e o André Luiz perguntou: ela então já é um espírito evoluído? O mentor explica: não, nós não sabemos. Nós não sabemos se daqui 5 anos ela vai se envolver com uma pessoa, essa pessoa vai tirar a atenção dela para as coisas espirituais, e aí a vibração dela diminui, ela perde o contato com os espíritos superiores e resolve não seguir mais essa missão da qual ela se dedicou. Olha só. Por que foi explicado isso? Porque ela está no momento em que as provações mais duras ainda não chegaram. No momento que as provações mais duras chegarem, da maneira como ela vai passar por essa provação, é que vai determinar essa iluminação que a gente recebe e repassa. Por quê? Porque todos nós temos esses pontos obscuros na nossa evolução, causada pelos nossos problemas do passado, e que nós precisamos resgatar. Então, nós recebemos, por acréscimo de misericórdia, um descanso dessas vibrações que nos pesam. No momento em que nós somos chamados a resgatar, elas começam a crescer dentro de nós, e se nós não fizermos a oração, o trabalho de caridade, ela cresce e toma um rumo que é interessante. Quantas vezes nós já falamos, né, ou já vimos as pessoas dizer:
nossa, fulano era um menino tão bom, hoje olha que adulto que virou. Ou ele era um adulto tão bom, trabalhador, envelheceu, caiu no álcool. O melhor seria, por exemplo, que as pessoas fossem melhorando, que ela conseguisse vencer essa luta. Então, essa iluminação constante do espírito é porque ele já superou as dificuldades. Mas nós podemos estar com uma determinada luz porque os nossos focos pestilentos das patologias da alma, eles foram diminuídos, eles não se afloram para que a gente possa ter um descanso e fazer o trabalho do bem, que nos dá condições de ter forças para vencer as nossas más inclinações. Para alguns espíritos, isso pode durar a reencarnação inteira. A pessoa tem uma reencarnação que parece feliz, você acha, nossa, é um espírito evoluído. Ela passou uma encarnação ajudando os outros, fazendo a caridade. No entanto, ela está adquirindo forças para resgatar as dívidas do passado, que são imensas. Aí nós podemos entender por que o Chico falava, eu sou um cisco. E o Chico falava, ele não tinha medo de falar assim, o Emmanuel falou que foi vaidade minha. O Emmanuel falou que foi orgulho meu. O Chico não tinha medo de falar isso. E a gente não pode ter medo de falar. Se a gente achar que a gente não é orgulhoso, vaidoso ou egoísta, a gente está no planeta errado. Porque todo trabalhador do bem tem que voltar o seu foco contra esses 3 vícios preponderantes da alma humana. E é isso que, muitas vezes, nas leituras espíritas, as pessoas têm dificuldade de entender, porque elas acabam achando que a gente está aqui, já é espírita, já está evoluído, e que a situação nossa na vida é só ir vivendo, e não tendo problemas, que a gente está feliz. Olha, uma vida na Terra sem problemas para resolver, você não evolui. Isso eu garanto para vocês. E não sou eu que falo, não. Eu estou repetindo Emmanuel, de uma maneira simplificada. Se não houver esforço constante, caridade severa, ou seja, trabalhar todo dia para ser caridoso, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós não formos severos com o nosso comportamento, a nossa evolução é muito, muito lenta. O Emmanuel fala isso no livro Fonte Viva. Nós estamos há milênios quase estacionados no processo moral, porque nós não empreendemos fortemente a nossa vontade no processo evolutivo. E nós recebemos do alto todo esse acréscimo de misericórdia, todas essas possibilidades. Então, nós podemos estar num momento em que a gente está recebendo as bênçãos e muitas pessoas que estão recebendo ainda são revoltadas. Elas acham que elas não têm tudo que elas queriam, como, por exemplo, dinheiro, poder, atenção dos outros suficiente, mas ela está recebendo tudo que ela pode de melhor para adquirir forças, para trabalhar no bem, para que as dores venham depois. Porque sem essa dor não há evolução. Agora, uma pessoa dedicada ao bem, ela pode passar por essas dores e as pessoas falam, parece que ela nem está sofrendo, não sabe que está na alma dos outros, né? Mas é porque ela está lutando fortemente contra as suas más inclinações. Ela está usando a oração e determinando a vontade para fazer isso. Olha, não tem como na Terra, na luta contra o mal, nós não termos problemas. E quanto mais problemas nos aparecem, é porque nós já estamos na condição de resolvê-los, mostrando claramente que nós estamos dando passos para a evolução. O que acontece muitas vezes nas interpretações equivocadas é que a pessoa acha que se ela evitar problemas, ela vai ser feliz, ela está feliz na Terra, ela começa a viver aquela paz, que parece que ela é uma paz aqui na Terra. Mas se ela vasculhar a alma, ela vai ver situações muito complexas, muito difíceis. Então, por exemplo, em relação a isso que nós estamos falando, nós conhecemos várias pessoas que fogem de todos os problemas. Por exemplo, o problema dos outros não é problema dela. Não podemos nos meter. Mas, na verdade, você tem que se meter. Ué. Se meter não com falta de educação. Mas, olha, o que você está precisando?
Vamos ajudar, vamos trabalhar para te ajudar, pelo seu bem, porque de outra forma eu estou lavando as mãos. Veja agora o símbolo de Pilatos lavando as mãos. Lá está escrito que ele lava as mãos enquanto o justo vai para o seu calvário. Quem escreve isso é Emmanuel, na lição Egoísmo no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele lava as mãos e deixa o justo para o seu calvário. Vamos pegar isso e trazer para o nosso dia a dia. Quando nós não queremos dar a força, auxiliar, entrar no sofrimento do nosso semelhante para auxiliá-lo, nós lavamos as mãos. Então, nós agimos como Pilatos, na lição O Egoísmo. Compreende? Porque, muito provavelmente, isso aí é uma suposição minha, se Pilatos fala assim, não, esse homem é justo, não vou crucificá-lo, é bem capaz do povo ter pego Pilatos também lá e ter enfrentado os soldados romanos. Pilatos parece que só tinha 100 soldados romanos lá, porque Roma não estava mandando soldados, a situação dele estava complicada. O próprio Pilatos escreve depois no livro, o livro foi achado junto com os pergaminhos do Mar Morto, em que ele fala que a situação dele era de medo, porque ele tinha 100 soldados para uma multidão de milhares, que se aquela multidão quisesse invadir ali o local onde estava o Cristo, onde ele estava, elas invadiriam, porque os soldados não conseguiriam impedir a entrada deles. Então Pilatos estava com medo. Muito provavelmente Pilatos seria crucificado. Talvez hoje ele fosse um mártir, talvez o maior santo depois do Cristo, né? Se ele falasse, se ele saísse do estágio de orgulho, prepotência dele, para falar, não, eu não vou deixar o justo ser crucificado. Eu não vejo crime nele. Ele fala, eu não vejo crime nele, mas ele não fez nada. Então, a nossa maneira de entender as coisas aqui na Terra, elas são complexas, porque, veja bem, o Cristo promete a felicidade no reino dos céus. Aqui na Terra é difícil, aqui na Terra ele fala umas coisas que assustam. Olha só, se a gente pegar as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, bem-aventurados os mansos, depois ele fala, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os que sofrem injustiça por minha causa, bem-aventurados quando vos perseguirem, maltratarem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos. Quem é que está preparado para isso? Isso aí lá no versículo 10, capítulo 5 de Mateus, que é essa última bem-aventurança. Então, ele fala assim, seja feliz quando você for injustiçado, quando você estiver sendo perseguido. Isso significa não ter problemas aqui na Terra? Isso significa, não vou entrar em nenhum problema. Eu não vou defender aquela pessoa, porque se eu vou defender aquela pessoa, vai ficar todo mundo contra mim. E as pessoas ficando contra mim, eu vou ficar chateado, então eu não posso ser infeliz. O nome disso é egoísmo, viu, gente? Então, essas coisas, cuja análise, o estudo sério, detalhado da obra do Cristo e dos estudos espíritas, nos mostram o equívoco do nosso comportamento. Ou seja, nós damos mais atenção à cultura do que ao Cristo. Vamos pensar sobre isso. Então, eu acho que eu sou um bom pai, uma boa mãe, porque basta eu ser mãe e ser pai, cuidar dos meus filhos, que eu já sou uma boa pessoa. Então, eu estou seguindo o Cristo ou estou seguindo a cultura da humanidade? A cultura da humanidade, ela não é a favor do Cristo. São coisas que, infelizmente, nesse momento estão antagônicas, porque a humanidade hoje, a cultura, ela está prevalecendo em função do dinheiro, do poder, da estética. Estética material e não estética espiritual, principalmente. Então, essas coisas aqui, estão associadas à cultura. O que o Cristo fala? O Cristo vai falar de desprendimento dos bens terrenos, que vai contra essa busca de dinheiro, por exemplo. Ele não está falando que você não possa ter. Humildade, que vai contra a busca desesperada por poder. As pessoas, hoje, eu cheguei a perguntar assim para Maria Tereza, eu falei, essa geração, ou essa geração de vocês, que vocês conhecem,
mais nova, elas são desesperadas para postar a felicidade nas mídias? Ela falou, sim. Elas nem percebem, mas elas são desesperadas para mostrar onde está, o que está fazendo, o que está bebendo, o que está comendo, o que está feliz. Depois isso aí para mim está muito esquisito, muito estranho, né? E caridade. Então, olha só, é muito interessante a pessoa que nunca leu o que o Cristo falou, nunca leu a Bíblia, e ela se acha virtuosa porque a cultura ditou que ela devia fazer. E o Cristo falou sobre a cultura: se a vossa justiça não superar dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, voltando à pergunta da Ana, a minha luz, ela vai emitir sempre nas conquistas que eu já tive. No entanto, por amor do Cristo, eu posso emitir uma luz que são apenas daquilo que eu conquistei, mas os meus defeitos foram obnubrados, foram obliterados por acréscimo de misericórdia, para que eu tivesse uma espécie de férias, de descanso, para que eu possa criar situações de amparo e ajuda ao próximo e a mim mesmo, para poder passar pelas provações, que é o caso mais comum aqui na Terra. A explicação que eu tinha falado para ela, que ela pode ser simples ou complexa, né? No caso, ela foi mais complexa, porque ela permitiu que nós falássemos dessa questão do amor. Então, por que o Cristo foi injusto? Por que ele amou Lázaro? Por que o João é o discípulo mais amado? Não é isso. É merecimento. Algo que não tem aqui na Terra. Então, nós temos a nossa luz por merecimento. Quanto mais nós nos fizermos merecedores do trabalho do bem, aí mais nós emitimos luz. Mas o que é essa luz? Ela é a consequência dos nossos atos e pensamentos. Ela é consequência do amor, da caridade. Ela é consequência do nosso sacrifício em favor das pessoas, em sairmos do nosso conforto para que a gente possa se sacrificar pelo bem. Quando o nosso pensamento está voltado unicamente para nós sermos felizes, chama egoísmo. Olha que coisa profunda isso. Eu estou pensando em ser feliz, independente dos outros. Vai contra o que o Cristo ensinou. Porque não há felicidade individual. Não é possível que alguém seja feliz vendo alguém sofrendo do seu lado. Se a pessoa lava as mãos em relação a isso, o nome disso, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, é a felicidade do mar morto, que guarda nas suas profundidades a lama fétida e a corrupção. Eles chamaram isso de indiferença culposa. Indiferença culposa no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o querer ser feliz enquanto as pessoas estão sofrendo é egoísmo. O que o Cristo mostrou, então, durante a vida dele toda? Eu, um ser feliz, saí diretamente do reino dos céus e vim para a terra. E me fiz pobre, me fiz simples para estar perto das pessoas e me dediquei integralmente à renovação dessas pessoas, dando a minha vida material para mostrar que a vida espiritual é superior. Se a felicidade fosse material, poder, riqueza e projeção social, o Cristo estaria vivo até hoje como o homem mais rico, mais bonito e mais poderoso do mundo. Aí seria outro exemplo. E o nosso Deus não seria o Deus que ele é de amor, em que a felicidade é uma conquista íntima, em que a felicidade de um só existirá num determinado local, de forma real, se as pessoas que estão em volta forem felizes. Aqui na Terra, a gente não pode contratar um serviço que seja, que a gente não vai ter a chance de ser passado para trás. Você vai contratar um serviço que seja de pedreiro, de lava-jato, de
fazer um trabalho na sua casa ou na sua empresa, que você não vai ter o risco da pessoa fazer mal feita, enrolar no trabalho e querer cobrar mais. Como é possível ser feliz assim? Num planeta superior, que, na verdade, não é por causa do dinheiro, que você está sendo passado para trás, né? Num mundo superior, você pode confiar em todos. E ali a felicidade reina, porque ninguém vai querer tirar de você a sua paz, a sua possibilidade de trabalho. Veja, nós somos tão dominados pelos processos obsessivos que o comportamento do outro, ele influencia na nossa capacidade, no nosso tempo de ajudar os outros. Porque se eu tenho que parar o que eu estou fazendo para prestar atenção em uma pessoa desonesta, ela está impedindo que o meu trabalho seja bem feito no tempo adequado, gerando cansaço, gerando problemas. É esse mundo que a gente vive. Então, cabe a nós não gerar problemas para os outros. Se todos cumprissem a obrigação, não é nem ser caridoso, amar ao próximo, sacrificar todo dia, a obrigação, nós teríamos um mundo mais fácil. Nós estamos num mundo em que as pessoas não cumprem as suas obrigações. O estudante não estuda, o trabalhador não trabalha. Ele quer o salário e não quer trabalhar, o estudante quer nota e não quer estudar. Para dar 2 exemplos só. Então, nós estamos numa situação que exige de nós uma análise muito profunda, nós que temos a doutrina espírita e as palavras do Cristo, para tocar os nossos corações. Então, veja que essa questão do amor, da luz que nós emitimos, se ela for egoísta, se eu buscar me isolar da sociedade, não passar pelos problemas e não me envolver com os problemas dos outros, na verdade eu estou buscando o egoísmo. E isso não foi o que o Cristo ensinou. Então, a interpretação das palavras do Cristo, feitas com algo que Deus nos deu, inteligência, serenidade, paciência, usar as virtudes que Deus nos deu, desenvolver essas virtudes na análise de nós mesmos do que o Cristo ensinou. Aí nós teremos um caminho mais direto, mais reto, mais sereno no processo evolutivo. E não passaremos tanto por situações constrangedoras conosco mesmo. Nós já percebemos algumas pessoas chorarem quando elas foram descobertas dos erros que elas cometeram, e os espíritos nos mostraram que aquele choro não era de arrependimento, é porque ela foi descoberta e o egoísmo, o orgulho dela estava caído e ela chorou porque o orgulho estava caído. Porque ela foi descoberta. Ali não tinha arrependimento. Aí as pessoas olham como se fosse arrependimento. Essa situação de choro é tão interessante que algumas pessoas usam choro falso para poder tocar as outras e conseguir o que quer. Tamanho desespero de conseguir o que quer. E esse o que quer são os mínimos detalhes da vida. Tamanho desespero do egoísmo que, de uma forma patológica, gera o que hoje a psicologia está dando nome de processos mentais deturpados. O mitomaníaco, que não consegue falar a verdade de maneira alguma, né? Tem problemas sérios ali. O narcisista, por exemplo, que não consegue enxergar virtude em ninguém, só nele mesmo, e que se as pessoas lhe obedecerem, ele é feliz, e ele não é capaz de pedir desculpa, ele não é capaz de ver uma atitude boa, quem quer que seja, ele elogia da boca para fora. O trabalho dessa pessoa é o tempo todo querer ser o centro das atenções. E quem vai contra ele normalmente recebe uma vingança de volta, uma vingança armada. Quem for estudar a parte psicológica do narcisismo, da mitomania, e vários outros processos mentais complexos, né? Eu falo de processos mentais, não somente aqueles cerebrais, né? Neurológicos, que muitas vezes a pessoa tem um processo neurológico em que ela é violenta. É porque ela é doente. Ela é doente, mas antes a alma estava doente. Ela só está refletindo no cérebro a violência que ela já trouxe de outras vidas e que está maculando o cérebro nessa encarnação. Essas situações todas, quando o egoísmo exacerba, a vaidade exacerba, quando o orgulho exacerba demais, nós temos os indivíduos altamente prepotentes que eles não conseguem entender por que os outros não lhe obedecem. São situações muito complexas, muito difíceis. E que, de certa forma, todos nós temos um pouco, ou mais ou menos. Então, o nosso desejo
tenho certeza de todos nós aqui, é ser muito amado pelo Cristo. Mas esse ser muito amado pelo Cristo não significa que ele não nos ama, significa que nós não estamos nos colocando à altura de receber dele um maior quinhão de boas vibrações de amor. Todos os trabalhadores do Cristo, que se dizem trabalhadores do Cristo, estão ligados ao Cristo por um fio energético, todos. Esse fio é mais ou menos intenso. Quem fala é o André Luiz, tá? Não é o André Luiz, mas nos livros do André Luiz. Ele vai ser mais ou menos intenso quanto mais nós ajudarmos o próximo. Quanto mais nós esquecermos de nós mesmos e auxiliarmos o próximo. Quanto mais nós entrarmos no trabalho de redenção, nos preocupando com as dores alheias e não somente conosco mesmo. O nome disso é caridade. Então, veja que a caridade, ela se expande muito além do que aquilo que é simplesmente doar uma comida, doar um alimento, ou uma roupa, ou até dinheiro, que é falado no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, que essa caridade é muito fácil. Mas a maior caridade é o sacrifício de nós mesmos, da nossa personalidade egoísta, para uma dedicação ao bem. O Lázaro, na lição do amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala claramente assim: o amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, a gente deixa de querer ser a pessoa que deve ter o centro das atenções e passa a se fundir no processo de compreender a dor ali, o que hoje a psicologia chama de empatia. O Cristo fala, é preciso que eu desapareça para que ele cresça, para que Deus cresça. E é a mesma coisa que nós podemos falar, a nossa personalidade precisa diminuir para que Jesus cresça em nós, para chegarmos e falarmos como Paulo falou, e não mais vivo, Cristo vive em mim, em Cristo vivo e em Cristo me movo, que é o significado profundo, muito profundo, dessa questão do sacrifício do nosso eu em favor do próximo, no trabalho constante de redenção. Então, é isso tudo para podermos mostrar que a família de Lázaro é a família da Maria, da Marta, que Cristo amava o Lázaro, o que muito amava, aquele a quem tu amas, é na verdade aquele que faz o bem. Então, quando nós escrevemos aquele que tu amas, a gente tem que pensar assim, por que o Cristo está amando Lázaro? Ele não está amando a gente. Está amando Lázaro, porque o Lázaro é um indivíduo que faz a caridade, que ama o próximo. E depois a gente mostra essa questão que ele vai falar isso. Para que serviu a enfermidade do Lázaro, que é também muito importante, que é uma das maneiras de fazer a caridade. É quando nós passamos por algum problema, por uma situação de humilhação, até de doença, para que as pessoas que estão nos observando entendam a nossa maneira de passar pela doença, na qual nós podemos ou nos revoltar ou glorificar a Deus por ela. Então, é aí que está a situação do entendimento das realidades espirituais. Esse entendimento exige uma certa serenidade da nossa parte, uma análise constante de nós mesmos, um trabalho dedicado à renovação de nós mesmos, que não pode ser feito de maneira atropelada, desesperada, mas é, na verdade, uma possibilidade de organização das nossas ideias para a eternidade. Então, a nossa eternidade sempre começa agora. Sempre começa no momento em que nós queremos nos transformar, em que nós queremos nos aproximar de Cristo. Temos uns minutos para comentários, correções, se forem necessárias. Uma interpretação diferente ou
somada à que nós fizemos desses versículos. Carlos, Senhor, eu entrei um pouquinho atrasada, mas você estava falando a questão de energia, e eu, quando era criança, por ter mais sensibilidade, eu sentia muito algumas áreas, como se fosse um formigamento, sabe? sei. E isso acontecia frequentemente entre os meus olhos, a sensação de que tinha alguma coisa, como se fosse uma coisa acendendo nessa região, e das minhas mãos. E isso reduziu muito. Eu ainda tenho, mas não com a mesma intensidade que isso acontecia. Não por superioridade, eu acho que é por sensibilidade, na verdade, né. De toda forma, quando a gente está fazendo uma oração, a gente emite, uma oração sincera, a gente emite luz na área da cabeça, do tórax, das mãos e dos olhos. Algumas pessoas sentem isso, umas vezes mais nas mãos, outras mais no tórax, outras mais na cabeça. E tem a ver também com o nosso estado de espírito. Vamos falar assim, com o nosso grau de felicidade, entre aspas, grau de felicidade que a gente está em relação às coisas que a gente passa. E esse foi um bom exemplo que você deu sobre as questões da energia mesmo. Mesmo a gente não sentindo, ou pessoas que não sentem, elas emitem quando elas oram, ou quando elas estão se sacrificando por alguém, ou quando o egoísmo é sacrificado, ou quando está fazendo um trabalho de amor, de caridade, quando você vai auxiliar o próximo, você sai com a intenção de auxiliar o próximo. Os obsessores vão juntos, e algumas vezes eles fazem tudo para a gente não ficar bem, e aí naquela luta, né, da repressão contra esse processo obsessivo, a gente se fecha, e a nossa sensibilidade ela tem que diminuir, porque senão a sensação do obsessor seria muito forte. Aí os bons espíritos permitem que diminua a nossa sensibilidade, para que a gente ainda sinta um pouco das coisas boas, mas tenha força para lutar contra os processos obsessivos. Todo espírita sincero que quer se dedicar ao bem, ele recebe nos planos inferiores 1 ou 2 espíritos que vão estar com ele quase o tempo todo na luta contra o bem. Não são só os bons espíritos que nos auxiliam. Todo espírita, ou todo trabalhador do bem, espírita ou não, de qualquer religião que quer trabalhar no bem, ele recebe das trevas uns sentinelas que vão trabalhar contra o bem que ele vai fazer. E se algumas pessoas a qual ele vai fazer o bem são muito ligadas às trevas, os obsessores dessa pessoa também pedem mais auxílio para os espíritos das trevas para que a perseguição aumente. Aquela história do Velho Testamento, do exército divino, o exército das trevas, né, de Satanás, existe, de fato. Só que não é, evidentemente, com armas, no sentido das lanças, né, dessas coisas, até que tem de vez em quando. Mas a representação disso é a nossa luta constante pelo bem. Aí, quando nós tivermos superado essas barreiras iniciais, porque a gente hoje ainda vai fazer a caridade um pouco descontente de largar as nossas coisas, o nosso conforto, de não ter certeza do que está fazendo. E quando essas dúvidas persistirem, nós ainda não vencemos, mas quando vencermos, aí a nossa luz, ela ofusca os espíritos inferiores, né? E atrai outros inferiores que querem se renovar. No entanto, enquanto nós não tivermos isso dentro de nós ainda, a oração é a nossa força, porque aí vem os bons espíritos nos auxiliar quando nós lhe pedimos ajuda, e o ambiente que nós estamos, o nosso corpo mesmo, que é o nosso templo, ele ilumina, e essa luz, ela auxilia bastante, tira os obcecados no mal, permanecem os obsessores que têm condições de se melhorar, e os encarnados e desencarnados à nossa volta passam a receber essa luz que, na verdade, vem do alto, que nós nos alimentamos, né? Vem de nosso Senhor Jesus Cristo, que abre constantemente do nosso Pai
celestial. Mas obrigado, porque aí é isso que você falou, foi a representação da sensibilidade daquilo que nós comentamos sobre os locais onde nós emitimos luz principalmente, mas a alma em si, ela é iluminada o tempo todo. A luz sempre vai ser emitida. Veja que interessante, a ausência de cores é o preto, né? Quer dizer que é a ausência da emissão de energia. O indivíduo é muito egoísta, quanto mais egoísta, mais escuro. E já o azul claro, né? O anil, a claridade é a emissão das ondas, das energias. Então, os espíritos superiores emitem luz branca, azul, anil, lilás, enquanto os espíritos inferiores, eles tendem a não emitir luz, ou seja, eles tendem a usar a energia que Deus dá só para eles, sem doar para os outros. A doação é a caridade, e a caridade gera a luz. Passamos um pouquinho aqui, minhas desculpas, nesse processo de explicação, mas podemos continuar falando se for necessário. Não? Pai, Oi, pode falar. por que que as mãos podem transmitir a luz? Isso aí tem uma explicação até física. Você deve ter estudado lá nas aulas de física, chamada concentração de cargas nas pontas, né? Nas pontas dos dedos ocorre concentração de energia e elas emitem luz. Até porque a mão tem um significado simbólico muito profundo, porque nós, desencarnados, nós agimos pelo pensamento, mas a confecção das ações na Terra pelas mãos. Então, ela é a representação do sentimento devotado à ação no bem. Essa é a profundidade da emissão das energias pelas mãos. Ela canaliza a energia do coração, da mente, a energia do sentimento da mente em favor das pessoas. Deve ter pensado, né? Não é um órgão assim tão chique, né? Com coração e cérebro, mas aí é a canalização da ação. Um espírito disse para o irmão Raul Teixeira assim, ó, que a compreensão e o ensinamento tem que entrar na nossa mente, aquecer o coração e se espalhar pelas mãos em forma de ação. Aí a gente consegue compreender essa questão das luminosidades. Nosso olhar também é muito significativo, nós podemos olhar com amor, com ódio. Então, o olhar amoroso também emite luz. Sai diretamente do cérebro, da mente, né, do espírito, em direção às pessoas. Um olhar cândido, carinhoso, ele nos toca a alma, não é mesmo? Mais alguém? Então, vamos fazer a nossa oração final. Como a Alfena já fez, eu sempre gosto de pedir para pessoas de outras cidades fazerem, né? Então, eu fico utilizando, sobrecarregando a Ana Paula, vou sobrecarregar de novo. A Ana Paula, você pode fazer a oração para a gente? Posso sim. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Até mais tarde. Com os nossos corações repletos de gratidão neste momento, por mais essa oportunidade. No momento em que permitimos tirar a venda dos nossos olhos, no momento em que conseguimos enxergar e nos identificar em tantas fraquezas ainda. Permita-nos, Senhor, a clareza do entendimento, o perdão a si mesmo, mas principalmente a alegria do autoconhecimento, a alegria dos teus ensinamentos, da certeza do caminho certo a seguir,
do enfrentamento de nós mesmos como maior objetivo em nossas vidas. Permita-nos, Senhor, abrir os corações recebendo a Tua luz, para que sejam assim fortalecidos. E agradecemos, Mestre amado, pelo Teu amor, pela assistência que nos concede, pelos nossos mentores, pelas equipes espirituais, pelos irmãos que se dedicam com amor, paciência, trazendo a nós o esclarecimento necessário e principalmente a oportunidade do trabalho. Que possamos doar o nosso amor e as nossas vibrações na medida em que somos tão agraciados, onde temos o conhecimento. E assim agradecemos por mais esse estudo e pedimos que Tua luz nos acompanhe hoje, sempre. Que assim seja. Graças a Deus. De bom, gente. Até mais. Excelente domingo para vocês. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Fiquem